Depois você corta, fechou? Tá. Bom, então, a gente vai apresentar o conto A Cartomante, de Machado de Assis. E eu sou Marcos Vinícius. Eu sou o Rafael. Sou o Miguel. Bom, A Cartomante foi um conto publicado primeiramente em 1874, na Gazeta de Notícias no Rio de Janeiro, mas posteriormente depois foi postado realmente em 1896, no livro Várias Histórias. Bom, aqui tem o acesso ao conto da Cartomante, aqui o nível de leitura de Arnaldo Franco Júnior, que a gente vai respondendo essas perguntas ao decorrer da nossa apresentação. Eu vou falar sobre o contexto histórico. Então, se passava em 1869. Era uma época próxima à abolição da escravidão e ao aparecimento de novas leis que visavam maiores direitos e liberdades aos escravos e futuros libertos, tendo em vista os seguintes pontos: a falta de mão de obra, os negros libertos, sem empregos ou subempregos para estes negros libertos. Bom, vou falar um pouquinho sobre o enredo do conto. Bom, a história se passa basicamente entre três personagens, que é a Rita, o Camilo e o Vilela. E o que acontece? A Rita ela vivia angustiada por causa do seu casamento e decide ir para a cartomante pedir ajuda, pedir conselhos que ela via no futuro dela. Bom, e aí o que acontece? Ela era casada com o Vilela, mas ela tinha um caso com o Camilo. Que o Camilo e o Vilela, eles eram amigos de infância, que foi desde pequeno. Bom, então, o que acontece? O Camilo, ele começa a receber cartas anônimas de alguém que sabia da relação entre ele e a Rita. Ele fica totalmente, tipo, ele não acredita nisso, fica totalmente angustiado e vai pedir ajuda da cartomante. Chegando lá, a cartomante fala que tá tudo bem com ele, que ele não precisa se preocupar, que ele já viu o futuro, que ele pode ir para casa tranquilo. Quando ele chega em casa, ele consegue ver ele vê a Rita morta na cama dele com o Vilela do lado. Aí quando ele vê o Vilela do lado, o Vilela vai lá e dá um tiro nele. E assim acaba o conto. Dessa maneira bem trágica. Aí aqui tem os trechos do enredo que a gente pegou para explicar um pouquinho melhor. Também são os trechos que a gente achou bem interessante. Que é esse aqui, ó, Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Aqui a gente consegue ver que dá para ver esse é um triângulo amoroso, né? Porque o Camilo tem um caso com a Rita, e a Rita é casada com o Vilela. E aqui embaixo é o trecho, o último parágrafo, na verdade, que conta como acaba o conto. Entrando, Camilo não pode sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou o pela gola e, com 2 tiros de revólver, tirou o morto no chão. E assim acaba o conto, né? Dessa forma aí, bem trágica, quando ele vê a Rita na cama, e acontece isso. Aí aqui nessa imagem a gente consegue ver a Rita indo para a cartomante, a fonte. Bom, as características. Bom, as características são a presença de características marcantes do estilo de Machado de Assis, são características que ele costuma usar em todos os contos e aparece nesse conto também. O uso de metáforas constantes, o comportamento imprevisível dos personagens e seu valor filosófico. O uso de comparações superlativas, bem como ambiguidade em seus personagens. Os personagens são complexos, todos apresentam contradições, com atitude boas e ruins. Aí o Miguel vai falar um pouco sobre esse. Agora eu vou ler esse trecho que dá para representar isso. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, do sufrágio e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. O autor usa intertextualizações literárias e existe a presença de onisciente do autor. E Miguel vai ler outro trecho sobre isso. Vou ler aqui o trecho que representa isso também. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Agora vai falar sobre a estrutura discursiva.
Bom, vou falar agora sobre a estrutura discursiva, que o Rafael falou. Bom, os personagens. Vilela, que é um advogado e ingênuo, um bom marido e um bom amigo. Camilo, que é uma pessoa ingênua na vida moral e prática, amante de Rita. A Rita, que é a mulher de Vilela e adúltera, amante de Camilo. E a cartomante, que era tida por Rita, Camilo, como um oráculo capaz de adivinhar o futuro. O espaço. O espaço se passa basicamente história se passa no Rio de Janeiro, em vários ambientes diferentes, como a casa da cartomante, como o caminho até a casa de Vilela, que era uma rua vazia, silenciosa, calma e escura. O tempo, que a história se passa por volta de 1869, e o narrador, que é a terceira pessoa. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, é uma ilustração, né, que a gente consegue ver o triângulo amoroso, que é os três, o Camilo, a Rita e o Vilela. Aqui está a fonte. Bom, aqui eu vou falar sobre as reflexões do conto, que o conto deixou a gente pensar. E, bom, o conto traz uma série de críticas sociais para a época, que seria uma crítica à sociedade burguesa, com um tema que era o assassinato, o adúltero e a sensação de casamento vazio em prol da manutenção de ordem social. O que isso quer dizer? Para Machado de Assis, o casamento era só por interesses financeiros e não de o amor mesmo, assim, de fato. Aqui são os registros que a gente fez no Padlet. Aqui são as referências bibliográficas, as fontes. E, bom, a gente decidiu usar o Padlet porque a gente achou uma maneira mais dinâmica, a gente já estava fazendo, a gente achou uma ferramenta bem legal. E por isso a gente não usou o PowerPoint, a gente já estava fazendo e decidiu que ia ser melhor assim. Bom, acho que é isso mesmo. Muito obrigado aí por ter assistido, pela atenção. E é isso. Beijo pra todo mundo aí. Obrigado, beijo. Mano, que eu só ia desligar o bagulho aqui.